Botafoguense, botafoguense. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, daquelas que mexem com a gente. Você ainda acredita em promessa? Não promessa vazia. Não promessa de dirigente em entrevista coletiva. Eu tô falando de promessa de jogador mesmo, daquele moleque novo, rápido, habilidoso, que chega com discurso de potencial. Futuro projeto. Porque o nome da vez agora é Enzo Gonzalez. 20 anos. Paraguaio, ponta esquerda, e o Botafogo abriu negociação com o Wolverhampton para tentar trazer o garoto por empréstimo com opção de compra. Quando a notícia saiu, eu vi de tudo nas redes, mais uma aposta, finalmente um ponta veloz. Esse aí vai dar certo. Já vi esse filme e hoje a gente vai conversar sobre isso sem oba-oba, mas também sem pessimismo automático. Aqui, papo reto. Aqui é Botafogo. Mas antes de tudo, já deixa o like aí porque isso ajuda demais o canal. E se inscreve, porque aqui a conversa é de botafoguense para botafoguense. Sem filtro. O cenário é o seguinte. O Botafogo abriu negociações com o Wolverhampton para contratar o Enzo Gonzalez. A ideia, inicialmente, é um empréstimo com opção de compra no final, ou seja, o clube não está se jogando no escuro completamente. É aquela famosa aposta calculada. Enzo é tratado como uma promessa do futebol paraguaio. Passou pelo Libertad, chamou atenção cedo e foi parar na Inglaterra ainda muito jovem. Mas aí já começa a primeira reflexão que todo botafoguense faz automaticamente se ele é tão bom assim. Por que não se firmou ainda na Europa? Calma, a gente vai chegar lá. O G foi atrás de jornalistas paraguaios para entender quem é, de verdade, o Enzo Gonzalez. E o que aparece nos relatos é um perfil bem claro. Velocidade. Mas não só aquela velocidade burra de correr para frente. Segundo Gabriel Lurag, da Rádio 1º de Março, o Enzo é um jogador que desequilibra com a bola no pé. Drible curto, explosão. Coragem para encarar marcador, ele atua majoritariamente pela ponta esquerda, mas não é aquele ponta preso na lateral. Ele gosta de cair da esquerda para o meio, buscar o chute, finalizar. E isso, botafoguense, isso chama atenção, porque há quanto tempo o Botafogo não tem um ponta que ataca o gol com fome? Ele pisa na área, finaliza bem, tem chute de média distância e mais. No Libertad, chegaram a comparar Low com Julio Enciso. E não é qualquer comparação. Enciso é aquele tipo de jogador que muda o jogo em um lance. E segundo quem acompanhou o Enzo de perto, ele não estava tão longe assim desse nível. Isso é empolgante? Claro que é, mas calma, porque a história nunca é só o lado bonito. Um ponto que chama muita atenção é essa fala do jornalista paraguaio. Na opinião dele, o Enzo é um dos poucos jogadores jovens que pode se meter na lista definitiva do Paraguai para a Copa do Mundo. Se tiver regularidade, olha o tamanho disso. Não estamos falando de um jogador comum. Estamos falando de alguém que, tecnicamente, tem tudo para chegar em nível de seleção principal. Qualidade, segundo quem acompanha, não falta. E aí eu te pergunto, quantas vezes o Botafogo já foi o clube que recuperou, lapidou ou revelou talento para o mundo? Poucas. Mas quando acontece, muda patamar. Agora vamos falar a verdade que botafoguense gosta de ouvir. Mesmo quando dói, o Enzo Gonzalez não é um jogador pronto e talvez nunca tenha sido vendido como isso. O primeiro ponto, emocional, ele é descrito como temperamental, daqueles que sentem o jogo demais, que às vezes perde a cabeça. Foi expulso em partida importante no Mundial Sub-20. E isso pesa, principalmente quando você joga em um clube como o Botafogo, onde a pressão vem de todos os lados. Aqui não tem ambiente neutro, aqui tudo vira crise ou euforia em 2 jogos. Outro ponto, parte defensiva.
Ele não é aquele ponta que recompõe com gosto. Não é o jogador que naturalmente volta para marcar lateral. E isso levanta uma questão importante. O Botafogo está disposto a adaptar o sistema para esse tipo de jogador? Ou vai tentar encaixar ele em algo que não é o perfil dele? Porque quando você pega um ponta ofensivo desequilibrante, você precisa equilibrar o time ao redor dele. Aqui entra o trauma coletivo do botafoguense. Quantas promessas já passaram por aqui? Quantos jovens de potencial chegaram e nunca viraram nada? E o torcedor já criou um escudo emocional. Ninguém se empolga fácil. Mas existe uma diferença importante agora. O modelo de contratação, empréstimo com opção de compra, sem loucura financeira, sem contrato longo já no início. Isso mostra um Botafogo mais cauteloso, mais estratégico. Se dar certo, compra. Se não dar, segue a vida. E isso, convenhamos, é uma evolução. Imagina um Botafogo com um ponta esquerda rápido, agressivo, que parte para cima. Alguém que quebra a linha, que não tem medo do 1 contra 1, que chama o jogo. Isso muda a dinâmica. Abre espaço. Força a defesa adversária a dobrar a marcação. Mas tudo vai depender de uma coisa: regularidade. Se ele vier para ser opção de impacto, entrando aos poucos, ganhando confiança. Pode funcionar muito bem se jogar toda a responsabilidade em cima dele desde o primeiro jogo. A chance de dar errado aumenta. O Enzo Gonzalez não é salvador da pátria, mas também não é bagre. É uma aposta com fundamento, com lógica. Tem idade, tem talento, tem pontos a corrigir. E talvez o Botafogo seja exatamente o ambiente que ele precisa para crescer. Ou talvez não. Futebol é isso. Agora eu quero saber de você. Você gosta desse tipo de contratação? Acha que o Enzo pode dar certo no Botafogo? Ou é mais uma promessa que vai ficar pelo caminho? Comenta aqui embaixo porque esse debate é importante demais. Deixa o like se você curtiu esse papo reto. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala de Botafogo com emoção, mas também com consciência. E como sempre, ser Botafogo é acreditar, mesmo quando tudo parece contra.